Fala, torcida do Vascão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir aqui mais um vídeo que eu separei para vocês do canal ESPN, com o Zinho Pascoal aí, sempre dando aquela pincelada aí no Vasco. Pessoal, o Vasco jogou até bem hoje, mas perdeu. Pessoal, o que conta é os 3 pontos e o Vasco perdeu mais uma vez e se encontra hoje na zona de rebaixamento. Pessoal, se não resolver o problema do Vasco esse ano, é perigoso o pessoal disputar a parte de baixo da tabela mais uma vez, pessoal. O torcedor do Vasco não aguenta mais, né? Não aguenta mais essa todo ano, mesma coisa. O Vasco é gigante, não pode mais passar por isso. Não pode mais passar por isso. E hoje jogou bem, mas não ganhou o jogo. Perdeu pra ele mesmo. Pessoal, bora pro vídeo aqui, mas antes se inscreva no canal, dê uma moralzinha pra gente, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. O que vocês acharam da partida de hoje. Agora bora pro vídeo. O Vasco lutou bravamente ali no segundo tempo, até surpreendeu, né, Pascoal? Porque a gente imaginava, com aquele volume dos primeiros minutos, uma goleada do Atlético Paranaense, mas ela não aconteceu. Aconteceu a vitória por 1-0. Tudo bem, Bruno? Tudo. Boa noite pra você aí, capitão. Aí, Zé! Um abraço pra todo mundo, fã de esporte. Se você levar em consideração o que a gente estava vendo no primeiro tempo, antes de sair o gol, já tinha 3 bolas na trave. Isso. Exato. Antes de sair o gol, uma no travessão e 2 na trave. Então, quer dizer, já era uma pressão muito grande, né? E 10 contra 11, numa situação como essa que está o Vasco da Gama, é sempre muito difícil. E aí tem apenas a minha observação, né? Eu acho que o treinador, ele erra ao tirar um atacante, o Rossi, e colocar um zagueiro naquele instante. Ele precisava povoar o meio-campo. Ele não precisava trazer o Atlético para cima dele. No segundo tempo, não. Ele consegue ajeitar um pouco mais o time, adiantar o time um pouco mais com as alterações que fez. E o gol que o Vasco toma, com todo respeito ao lateral direito, o Paulo Henrique, o que ele estava fazendo ali? Para ficar olhando, ele tem que pagar ingresso. Porque na arquibancada, ali dentro do campo, ele tem que participar do jogo. Ele ficou esperando que o João fizesse a cobertura ou que viesse alguém fazer a cobertura. Mas será que foi justamente esse desentendimento por ter um novo zagueiro ali? Pode ser. A gente tem um zagueiro aqui que pode nos ajudar bastante. E um atacante que jogava daquele lado ali que pode nos ajudar bastante. Eu achei que houve uma falha do lateral. Ele não acompanha. A bola vem cruzada para o Eric. E o Eric só não tapinha na bola e faz o gol. O Atlético, eu acho que poderia ter vencido por 3 ou 4 no primeiro tempo. E no segundo tempo, aquele gol do Vegete que foi anulado, e bem anulado, porque ele estava em impedimento, parece que foi uma ducha fria em cima do Vasco da Gama, porque está jogando tudo por aquela bola. E o gol acaba não acontecendo. Eu lamento muito de ver o Vasco novamente nessa situação. Pois é. O Vasco atrapalha o Vasco. Não sei se vocês me entendem. O Vasco se atrapalha quando não precisa. O Vasco se enrola. O ano passado bateu na trave para cair. Esse ano está de novo nesse dilema na zona do rebaixamento. É o Vasco atrapalhando o Vasco. Porque o Vasco, como o Zinho destacou, né, vem de derrotas aí seguidas. Antes desse jogo, foi aquela derrota em casa, 4-0 para o Criciúma. E o time está nesse momento na zona do rebaixamento, Fábio. É isso, Bruno. Boa noite a você, boa noite. ao Pascoalzinho, ao Zinho. Boa noite a todos. O momento do Vasco é um momento muito delicado, né? Seja na questão estrutural, de administração. Sem treinador, né? Então é um interino, é um profissional da casa que vem dirigindo o clube e é um time que se mostra sem confiança, né? Então, assim, o Atlético Paranaense, ele era muito favorito, na minha opinião, já antes de começar a partida, né? Pelo momento, enfim, pelo trabalho já que o Cuca vem realizando dentro do clube. E aí, com um jogador a menos, as coisas ficam ainda mais complicadas. Então, assim, o Zinho pontuou sobre a expulsão do Hugo Moura. Então, tem um erro individual. O gol do Atlético Paranaense também, a movimentação acontece por erros individuais. Mas, coletivamente, o Vasco também é muito frágil, né? Então, eu acho que tem muita coisa para ser arrumada. A primeira delas é o Vasco buscar um treinador, né? Isso vai ter que acontecer rapidamente para as ideias, né, novamente serem reformuladas ali dentro do trabalho, para que o Vasco volte a competir, assim. Então, assim, o Atlético criou muitas chances. Eu concordo com o Zinho também com relação ao segundo tempo do Vasco, que foi um pouco melhor. Mas aí também tem uma queda de rendimento quase que natural do Atlético Paranaense. É um jogo que, na minha opinião, estava muito controlado, né, com relação às chances criadas pelo Atlético e também domínio de meio campo.
Então, assim, a vitória merecida, eu acho que tem muita coisa a ser corrigida com relação a esse trabalho no Vasco, e agora é uma situação que o Vasco volta novamente a uma zona de rebaixamento, enfim, a cobrança dos torcedores. Então, o Vasco tem um caminho um pouquinho mais complicado aí num curto espaço de tempo, porque tem muita coisa para ser arrumada, Bruno. Porque ele estreou com aquela vitória sobre o Grêmio, não foi, Edzinho? Um jogo também ali polêmico, né, da questão da arbitragem, muita confusão, mas o Vasco venceu aquele jogo, certo? Depois ele não venceu mais, né, Zinho? E aí agora ele entra na zona do rebaixamento e o vascaíno ele começa a reviver aquilo que ele viveu no ano passado. Quando o Vasco estreia bem, também começa bem até o Campeonato Brasileiro do ano passado e aí se salva daquele jeito nas rodadas finais. Zinho, é essa a realidade? O grande problema é a gente estar, assim, o último jogo em casa, 4-0, né, para o Criciúma, é um vexame, é uma vergonha. São Januário sempre foi conhecido como um caldeirão. Então, o Vasco, para mim, não briga pela ponta do campeonato. Desde o início da competição, fizemos lá um debate, né, sobre as possibilidades de cada equipe, aquela coisa que a gente, cada um dá a sua opinião, depois vira meme, né, porque a gente, a maioria das vezes, erra, mas, assim, faz parte dos programas. E eu dei essa opinião. Para mim, o Vasco briga para não cair. Não é que eu falei assim, o Vasco está no meio de tabela, pela desorganização, pelo que a gente vê de organização de time, pela qualidade do elenco, na minha modesta opinião, acho que o Vasco briga para não cair no campeonato. Não briga para classificar para Libertadores, não briga para meio de tabela, pensando, muito bem colocado para a Sul-Americana. Se pegar uma Sul-Americana, é muito aquela coisa do Brasileirão, né? Quem não classifica para a Libertadores, que no mínimo, não vai nunca só 4 do Brasil. 6 no mínimo, e ainda tem aquela coisa, quem ganhou a Copa do Brasil também entra ali, daqui a pouco vai 7. Então, assim, depois é a galera da Sul-Americana. Só 2 times que não acontece nada, nem cai, nem vai para nenhuma competição. Então, é diferente o campeonato, as vagas que o Campeonato Brasileiro dá para os clubes. E a gente vê times com limitações enormes disputando competições internacionais. Né? Então, assim, eu acho que esse elenco do Vasco é carente. A gente está falando o seguinte, de um jogador de 38 anos, né, que se cuidou um pouquinho, perdeu um peso, virou a referência do time, o craque do time, a solução, e quando ele não joga, o time sente. O Payet. Eu estou falando alguma mentira? O Payet não joga, acabou o brilho. Você vai, tem o Verratti que corre muito, se dedica, briga, está lá na frente, lutando. Se a bola chegar, ele faz gol. Esse é o forte dele, é artilheiro, é momento final. E é aquele cara que faz um pivô ali, mas não é o cara tecnicamente habilidoso. Aí tem as contratações que vieram, o Adson, que eu tinha até uma esperança. Falei, cara, voltou pro Brasil empolgado, motivado, vai ter mais jogo, né? Porque no Corinthians aqui começou jogando, depois ia pro banco, aí jogou mais um pouco, aí é vendido como uma promessa. Falei, o Adson vai chegar, vai cair naquele lado direito ali, habilidoso, vai dar uma opção. O David, veio do Fortaleza, 2 caras de lado, com o Payet centralizado e o Verratti na frente, chegou. Aí tem o Esforza, tem o Galdames, aí tem uma galera ali para ser os 2 volantes, né? Outras opções. Aí eu até me empolguei, vou te falar, falei, acho que vai. Aí né? Perde pro Nova Iguaçu. Aí perde pro Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Olha, vocês sabem da minha ligação com o Nova Iguaçu, eu sou sócio fundador, que alegria o Nova Iguaçu chegar. Mas o Vasco não poderia, em 2 jogos no Maracanã, lotado, com a torcida do Vasco, não está na final do Campeonato Carioca. Já começa a crise aí, já começa a desorganização. Aí vai embora o diretor executivo, né, o Alexandre Matos, aí começa aquela briga ali interna politicamente, aí o Pedrinho que assume como presidente não é ouvido, não tem um voto ali, não tem um espaço para ajudar. Não é possível. O Pedrinho jogou muita bola, cara totalmente capacitado, estudou, se preparou, não tem uma voz nesse Vasco da Gama. Eu estou mudando e continuando no assunto, porque o problema do Vasco está aí, não está só dentro do campo com os jogadores. Aí o Ramon Dias, que o ano passado eu e o Pascoal, o Capita também, que eu assisto lá o Resenha, falava, uma coisa boa era o Ramon Dias como treinador, a liderança, a gestão. Aí começou o ano, a coisa
desandou, não foi, aí dá umas declarações polêmicas, aquela lá também, uma mulher na arbitragem, aí já vem uma carga negativa, até ele trouxe uma carga negativa para o time, o time desandou e tá aí. 4 jogos seguidos perdendo, não é que empatou, foi jogo duro ali, não, perdeu. 1 vitória e 4 derrotas consecutivas. Eu achei que na Copa do Brasil ia tomar uma sapatada do Fortaleza lá. Sobreviveu, foi um sufoco né? também. Foi um sufoco. Conseguiu Foi um sufoco sobreviver. também, né? É que o Léo Jardim fechou. Então é um momento delicado do Vasco da Gama. E existia um ponto de segurança que o Zinho destacou, porque a confusão desde... esses problemas das contratações, problemas políticos ou administrativos, existiam também no ano passado, mas o Vasco se apoiou muito no Ramon Dias. E aí, como o próprio Zinho destacou, o início do fim dele foi a infeliz declaração sobre a questão da arbitragem, depois foi se enrolando, até que pediu demissão, mas não pediu aquela confusão toda. Não foi, Pascoal? Ele pediu a demissão, comunicou que iria pedir a demissão, Isso. talvez com receio que ele fosse pedir a demissão publicamente na entrevista coletiva, o Vasco se antecipou e o demitiu pelo Twitter. Isso, Você- já... Não foi isso que aconteceu? Foi. Então, Não, assim, mas aí a questão agora é a seguinte, o Vasco no ano passado se apoiou muito no Ramon Dias, quando ele batia na mesa e falava não vá barrar e não barrou. E agora, quem que o Vasco tem que contratar? o Vasco precisa urgentemente de um treinador que entenda o mínimo do Vasco da Gama. O mínimo. Não adianta você trazer um treinador que não conheça essa estrutura do Vasco da Gama. Primeiro, aqui no Brasil, geralmente, os dirigentes eles ignoram a montagem do time para a contratação de um treinador. Então, o time tem uma característica de jogo. É um time que é de toque de bola, eles contratam um treinador de velocidade, marcação no terço final, completamente diferente do que joga o time, né? Você tem um time que é muito mais reativo, contrata um treinador que gosta da bola na frente, bola trabalhada, velocidade para os lados do campo, triangulação, como diz lá no interior, não conjumina. Não fala assim lá em Campinas também? Não conjumina. Não liga uma coisa com a outra. Não liga o lé com o cré. E é isso que acontece. Quando o time do Vasco contrata um treinador que minimamente entende a história do Vasco, coloca cada um no seu canto, cada jogador no seu lugar, e o Vasco se organiza e sai da zona do rebaixamento, aí o treinador começa a cometer alguns desatinos, mas ele já tinha. Essa aí só é a ponta do iceberg. Porque as divergências do Ramon Dias com a direção do Vasco vêm desde o ano passado nos pedidos de reforços, que não foram contemplados. Ah, não, porque a 777 só pode contratar o jogador depois do meio do ano. Mas depois do meio do ano pode ser tarde para o Vasco da Gama. As coisas precisam ser mais antecipadas. Agora, no jogo de hoje, quero elogiar o goleiro. Hoje o goleiro pegou tudo. Léo Jardim foi o personagem do jogo hoje, salvou o Vasco de uma goleada. E a gente tem um outro personagem também importante. Um goleiro, eu sei que você vai elogiar esse goleiro também. Quem? Então é isso, né, torcida? Venho trazer pra vocês aí. Vamos primeiro aí o que aconteceu no jogo, pessoal. Logo aos 10 minutos, Julimar aí entrou no lugar de Canóbio, porque se machucou aí em campo, aí sentiu dores e saiu aí. Mas aos 16, Hugo Moura segurou aí o atacante ali do Atlético Paranaense e acabou sendo expulso. Aí logo em seguida, o técnico interino lá, agora até esqueci o nome dele, pessoal. Colocou João Vitor no lugar de Rossi. E logo na sequência, Eric fez o gol com falha de quem? Pessoal, complicado. Aí no segundo tempo, pessoal, o primeiro tempo aconteceu só isso e no segundo tempo só substituições ali que o Vasco, enfim, acertou depois ali no segundo tempo, que jogou bem. Cara, eu achei que o Vasco jogou bem, mas se precipitou aí em colocar logo o zagueiro logo de cara, logo foi expulso o Hugo Moura. Posse de bola 42% do Vasco, tentativas de gol 7, chutes no gol 1, chutes para fora 6, faltas cobradas 14, escanteios 5, impedimentos 3, laterais cobrados 18, defesas do goleiro 6, defesas do goleiro. Ou seja, Léo Jardim foi bem no gol ali, defendeu bastante, impediu aí o Vasco tomar um sacode, uma goleada.
9 faltas, 1 cartão vermelho, nenhum cartão amarelo, passes totais 398, passe completado 320. Chegou 96 vezes ao ataque e perigosos foram 26. Isso que aconteceu aí no jogo, pessoal. O Vasco aí precisa aí se acertar, precisa contratar um técnico para que não passe mais sufoco, né, pessoal? Já está na zona de rebaixamento aí após 5 rodadas. Infelizmente, essa é a verdade. E nós não podemos aceitar isso, que o Vasco é gigante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.